Bom dia, bom dia, bom dia, protagonistas. Bom dia, galerinha. Bom dia, Paulinha, bom dia, Márcia, bom dia, Ninha. Bom dia, Janina Goto. Bom dia, Maiara. Bom dia, Vera Ruda. Bom dia, Omar. Bom dia, Edneuza. Bom dia, Psi Fernandes. Oi, galerinha. Bora lá, pessoal, para mais uma live de sexta-feira. Sexta-feira, já entrou nosso convidado aqui, deixa eu chamar ele. Olá, Xará. Bom dia, Tudo bem? tudo bem? Tudo bem? Melhor agora. Xará, obrigado por aceitar o nosso convite tão prontamente, né? Como sempre. Eu só mandei para ele. Fernando, tô a fim de fazer uma live dia tal sobre o assunto tal dele. Ok, já tá tudo certo. Vamos trabalhar para ser Bem pessoas fáceis. objetivo. Vamos trabalhar para ser pessoas fáceis na vida, galera. Como o meu querido Fernando. Pessoal, para quem não sabe, o Fernando, ele é com certeza um dos responsáveis, dos meus anjos da guarda aí na minha trajetória protagonista. Ele foi um cara muito importante e na minha formação, no meu estudo do espiritismo, para conhecer mais Deus, assim, principalmente com o aprendizado dele, o ensinamento dele, a maneira dele ensinar e eu acho que principalmente pela vida dele, assim, pelo jeito que ele se comporta, né, pessoal? Por isso que eu tento bater nessa tecla aqui da gente ser protagonista, tentando ser algum exemplo, né? Sempre imperfeito, mas um exemplo esforçado. Então, o Fernando é um cara que realmente é muito responsável pelo que eu estou fazendo hoje. E um assunto que eu quis trazer, pessoal, que pega muito, Xará, esse assunto pega muito, porque quando eu vou fazer os cursos lá do protagonista e as pessoas que seguem aqui do Raio X, eu faço várias perguntas lá. E uma das perguntas é qual que é o teu maior medo? E um desses maiores medos, muitas vezes, aparece a morte e a morte das pessoas que eu mais amo, né? E é sobre isso que eu queria falar. Então, eu tenho algumas perguntas aqui, você fica à vontade em falando o que você pensa. O primeiro é, como você vê o medo das pessoas, que as pessoas têm da morte? Então, Fernando, esse assunto eu acho bem interessante da gente conversar sobre ele. O primeiro passo é a gente conversar sobre ele. Quando as pessoas têm medos, né, um erro muito comum é a gente não falar, evitar, fugir, né? Então, quando nós temos esse tipo de comportamento, a gente já começa errado. E medos, não só o medo da morte, como qualquer outro medo, né, eles são naturais e a gente não encara eles como naturais, né? Medo é uma reação que todo mundo tem. É sempre uma reação a algum perigo que você acha que está correndo. É automático. Ou um perigo imaginário ou um perigo real. Mas sempre é uma reação que você tem a um tipo de perigo. É normal, eu tenho medo de escuro. Por quê? Porque talvez você ache que quando entrar lá, alguma coisa vai te acontecer. Pode ser até um medo imaginário, mas é um medo que precisa ser respeitado. Você precisa entender ele. Então, se eu tenho medo da morte, por que que eu tenho medo da morte? Qual que é exatamente a causa disso? Né? Eu tenho medo eh, do desconhecido, eu tenho medo de deixar de existir, o medo da perda eu compreendo bem, eu vou deixar de ter aquela pessoa próxima de mim.
Então, isso eu compreendo quando é a perda de alguém que vai morrer, né? Agora, na pandemia, foi muito comum as pessoas terem medos de perderem pessoas queridas. Então, eu sempre acho que o começo é investigar qual é a tua causa. Eu, por exemplo, comecei a me interessar muito sobre questões espirituais por causa de coisas como essa. Tá, e a morte é o quê? Ao invés de você dizer, cara, esse assunto eu não sei, não vou, não, eu vou pensar em outra coisa, vou trabalhar, vou isso, vou aquilo, e evito o meu medo, eu vou atrás. Será que a morte existe? Será que a morte não existe? O que que diz o A? O que que diz o B? O que que diz o C? Porque as pessoas sempre dizem assim, brincando até. Nunca ninguém voltou de lá para contar. Né? Como é que é o outro lado? Nunca ninguém voltou de lá para contar. E aí, ok. Né? Será mesmo? Né? Então, será que você investigou esse assunto a respeito? Será que você foi a fundo mesmo? Porque, e aí a segunda parte do meu raciocínio. Cara, a gente viu isso de novo muito nessa pandemia. O medo, ele cresce na ignorância, né? Quando você não conhece algum assunto, você tem medo. Então, é muito fácil espalhar notícia falsa usando o medo. As pessoas manipulam populações inteiras usando o medo. Nós somos toda hora, né, tentado manipular por dirigentes, por, sei lá, né, meios de comunicação. Quem quer manipular uma sociedade usa medo, porque o medo cresce quando você não conhece. Então, se você começar a conhecer um pouco mais sobre a morte, se você começar a pesquisar um pouco mais, se você começar a tentar entender isso sobre, né, não estou falando de uma religião específica, mas comece a aprofundar essa questão na sua vida, talvez o conhecimento vai diminuir a tua ignorância e diminuindo a tua ignorância sobre o assunto, você pode ter menos medo. Eu lembro uma parada que você falou que me marcou muito, é a questão do a gente ter medo que a gente não conhece, né? Como que você lidou com Exatamente. isso? Como que você lidou com isso, Fernando? Você já teve medo? E como que você lida hoje? Sim, o primeiro passo é como eu disse antes, a gente tem que admitir que sente medo, né? Em qualquer tipo de medo. Sim, eu sinto medo. Puxa, esse medo ele está me causando desconforto grave. Cada vez que eu penso nesse assunto, eu me apavoro. Opa, né? Seja qual for, mas que seja o medo da morte, então. Vamos procurar alguma coisa. Eu passei por experiências pessoais de perdas, né, que me fizeram questionar sobre esse assunto mais talvez do que pessoas que não tenham passado por isso. Então, né, eu fui tentar entender. Quem que você perdeu? Pode Ah, falar? posso, eu sou órfão de mãe desde os 8 anos de idade e quando eu tinha 21 eu perdi meu pai. Né? Claro, além dos outros tipos de perdas familiares, mas esses muito próximos, assim, né? Então, são questões que você quer tentar entender para você mesmo, né? Será que eles ainda existem? Será que eles não existem mais? Onde será que podem estar, né? Então, existem várias respostas para isso. Existe a resposta das religiões, existe a resposta da ciência, mesmo das respostas da religião existem várias respostas, né? Então, mas é muito interessante você tentar entender, tentar buscar. Acho que quando você busca respostas, elas te auxiliam nesse mecanismo de você, como eu disse, combate a ignorância e, em paralelo, você fica mais tranquilo à medida em que você vai descobrindo algumas coisas que diminuem e aplacam o teu medo. É natural, né? Você vai dizer assim, então, poxa, eu gostaria de morrer amanhã porque não tenho mais medo da morte. Não, né? Eu gostaria muito de poder continuar. Mas eu compreendo melhor a situação e lido com isso. Muito melhor do que sem saber nada. Então, acho que a questão de eu ter medo
da morte, hoje eu posso dizer assim que eu tenho muito mais receio de morrer sem ter feito o que eu poderia ter feito. Essa é uma Porque pergunta que eu aí deixei aqui. Entrando agora já na questão das religiões, sei lá, tipo, 5% do meu público aqui é ateu, 10% é espírita e 5% outras religiões, ali, budismo, agnóstico, e o resto é católico e evangélico, né? 40-40. Bem parecido com o Brasil, né? Falando sobre a questão dos indícios que você falou, né? O espiritismo, lógico, é baseado em cartas psicografadas, em trabalhos mediúnicos. Então, o espiritismo já vai muito nessa linha de tipo, cara, se não existe, o pilar do espiritismo é é a vida além da matéria, né? E as outras religiões também. Questões de indícios, assim, agora fazendo uma visão já abarcando as outras também. Se você parar para olhar, você vai ter muitos indícios, né? Você não vai ter aquela prova científica das pessoas hoje que estão que só acredita no que você consegue provar em estudos randomizados, mas se você olhar para a história, você tem muitos indícios de que o negócio não acaba aqui, né? isso é uma questão, eu acredito que tem determinadas situações, sabe, que a gente consegue transmitir conhecimento de uma pessoa para outra, a gente consegue, como a gente está fazendo aqui, transmitir perspectivas, transmitir algumas coisas você é muito fácil, né, de transmitir, mas tem algo, né, tem algumas coisas na vida que são experiências. Eu chamo de experiência. Algum tipo de experiência é algo muito pessoal. Por mais que você diga aqui para as pessoas serem protagonistas, às vezes elas vão aprender realmente algumas lições quando elas vivenciarem situações práticas na vida dela e aí conseguem aplicar o conhecimento que você passou. Aí quando você aplica o conhecimento, aquilo se torna uma experiência e com a experiência você realmente evolui, incorpora alguma coisa. Então o que eu acho importante sobre isso, se você tem medo da morte, independente de você adotar um viés religioso ou um viés científico, ou você precisa buscar, você precisa ler, sabe? Às vezes você vai encontrar coisas que não agridem a tua fé. Por exemplo, eu vou ler um livro sobre regressão de memória. É uma técnica que é aplicada em consultórios de psicologia. Ela não tem vinculação nenhuma com religião qualquer. Então, o que você pode fazer? Vou ler um livro sobre regressão. Pode ser que eu não acredite, mas não é questão de acreditar. Leia, né? Busque informação. O que acontece? Você vai encontrar lá uma série de estudiosos sérios com evidências de que em processos hipnóticos numa sala, ele consegue acessar memórias da pessoa de outra, né, memórias de alguém que já viveu. Ah, eu morri desse jeito, eu lembro daquilo, eu tenho isso. Então, isso é um fato, né? É um alimento para você. Ah, puxa, tem essa situação, como é que eu lido com isso? Eu posso acreditar que a pessoa viveu uma vida anterior, pronto, é uma reencarnação. Mas eu posso acreditar em outra coisa, que a pessoa, né, que aquela pessoa naquele momento está acessando outras memórias, está acessando algum tipo de memória coletiva, né, ou inconsciente coletivo, ou sei lá o que é. Eu posso acreditar nisso. Mas se você está alguém está acessando, digamos, algo que já foi você, é como se você talvez continuasse vivo, né? Através de uma outra pessoa, de um outro jeito. Quer dizer, a gente começa a coletar dados, como todo ser humano faz, né? Eu leio uma coisa aqui, eu leio uma outra coisa ali. Se eu tenho um medo e eu quero tratar esse medo, eu preciso buscar. E aí você vai formando algo baseado nas evidências que você quer, que você encontrar. Você não precisa, eu não acho que é o certo, você dizer assim, eu preciso mudar de religião. Não, você mantém a sua fé. Acho isso muito importante, porque é um suporte valioso, né, como você sempre ensina. Mas traga outros elementos, acrescente outras situações que eu acho que isso faz com que você passe a pensar em outras, né, outras possibilidades.
Um caminho, né, que você falou ali, que eu bato muito também, é sobre profundidade, né? Assuntos que a pessoa não sabe responder, lógico, eles não têm a resposta certa, né? Ah, eu tenho, cheguei na verdade, mas você buscar e aprofundar até você ter um discurso, ter uma resposta para você que te conforte, né? Tipo, cara, isso aqui é uma resposta que me conforta. Eu não tenho certeza absoluta se ela é ok, mas não é aquela coisa que eu tô fugindo do assunto, né? Da pessoa, tipo, deixa eu colocar, deixa eu tapar esse buraco com esse medo aqui com outras coisas, né? Tô corridão. E daí a pessoa vai. Até eu atendi uma seguidora aqui no diagnóstico lá essa semana que ela falou, cara, fiquei um ano falando para mim que tava tudo bem. E tava tudo uma merda a minha vida e eu não tava resolvendo nada. E depois eu me ferrei porque fiquei 6 meses na fossa lá, porque eram assuntos que tinha que enfrentar, assuntos que ela tinha que conhecer e ela decidiu ir pro caminho do evitar, né? Quando você falou ali, Xará, de tipo, meu receio é muito mais não fazer o que eu preciso fazer. Isso aí é outro assunto que eu tinha botado aqui também. Porque também, independente da religião, todas elas têm uma justiça, né? Digamos assim, você não está aqui por acaso, não é relativismo, cada um faz o que quiser e um abraço. Lógico que isso foi levado, eu acho que em alguns momentos da história, de uma maneira pejorativa, pejorativa não, de uma maneira ruim mesmo, tipo, assustar demais as pessoas, mas em toda religião, em toda crença, tipo, se você não levar a tua vida a sério, teoricamente não vai ser uma banheira de rosas do outro lado, né? Tanto no catolicismo evangélico, céu, inferno, espiritismo existe o Brau e nas outras eu não sei como que é exatamente, mas a vida não é o Vida Tour, né? Eu lembro que teve uma palestra que eu assisti também que o cara falou, você não tá de brincadeira aqui, meu querido. Se não levar a tua vida a sério, cara, não vai acabar aqui, vai começar do zero, né? É mais ou menos esse o nosso receio, né, Xará? Tipo, se eu chegar do outro lado lá, vão me receber numa mesinha com café ou vão me dar um tapa na orelha ali para eu voltar para outra sala? É, e assim, né? Para as duas crenças vale isso, né? Digamos que você né, não acredite, né, que nada continua e que só tem essa única existência, você tem realmente motivos para temer a morte porque essa é a tua única vida. Então você tem excelentes motivos para tentar fazer com que essa oportunidade valha a pena, para que essa tua passagem aqui seja algo que você marque a vida dos outros, que você influencie esse mundo para melhor, né? Eu não acho né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu queria ser imortal, né? Quem não acredita que a vida continua, a gente é imortal, segundo a minha crença, né? Eu vivo várias vezes, ok. Mas tem pessoas que acreditam que, ok, vai acabar essa vida aqui, mas querem se tornar imortais, né? Querem marcar sua passagem, querem e isso às vezes é super ego, né? É só Vladimir Putin entrou para a história, né? Essa semana agora vai ficar marcado nos livros da história, mas será que é desse jeito que a gente quer ser lembrado, né? Então, quando eu falo que é importante a gente pensar no legado que a gente vai deixar, claro que se você construir um bom legado, isso vai afetar as tuas vidas futuras? Vai sim, porque a lei de causa e efeito, ela não é só Newton, né? Ela é muito mais ampla do que Newton formulou. Ela tem efeitos kármicos, né? Como a gente fala, como várias religiões ensinam. E como o próprio catolicismo e mesmo os ensinamentos cristãos das igrejas evangélicas ensinam a mesma coisa, né? Que a vida futura terá qualidade variável dependendo daquilo que você tiver feito, né? Uma lei de causa e efeito. Mas é, se você acredita nisso, ou se você acredita que é uma vida só, o que você vai fazer dessa, né? É claro que é importante a gente pensar no futuro e ter consciência do futuro, perder os medos em relação ao futuro, mas é muito importante a gente aproveitar bem o tempo que a gente tem agora. E não para entrar na história de uma maneira, de qualquer jeito, mas eu acho que a melhor maneira de entrar na história é você entrar na história das pessoas, né? Você marcar pessoas, você influenciar algumas pessoas para que elas, por causa de você, se tornaram alguma coisa melhores. Por causa de você, elas
mudaram alguma coisa nas vidas delas e isso tornou elas melhores. Na verdade, você entrou na história daquelas pessoas, na história de vida daquelas pessoas. Você se tornou meio que imortal porque a sua vida vai viver na vida das outras pessoas e das pessoas que ela influenciar e das outras que ela influenciar também. Então, acho que quando a gente pensa no propósito, né, de vida, esse é um propósito legal. Fazer diferença para melhor nesse mundo, né, ajudando outras pessoas. Então, acho que você entendeu isso, né? É o que você faz, né? Em toda live, em todo o trabalho que você faz, por exemplo, é um trabalho em que você está entrando na história de vida das pessoas e ajudando elas a nunca mais serem como elas eram antes. Então, quando você Espero que para melhor, terminar, né, Xará? Porque a gente cria cada coisa estranha aqui que você não tem ideia. mas quando você chegar no final dessa existência, você vai olhar para trás e vai dizer, puxa, valeu a pena, né? Porque eu marquei algumas dezenas, algumas, sei lá, centenas de pessoas. Não importa a quantidade, quando você vê que você tornou esse mundo melhor por causa das suas atitudes, então você fez essa existência valer a pena. E se existirem outras, como eu acredito que existem, você vai continuar essa jornada melhor até do que começou essa, né? Porque já vai partir dali para frente. Sim. Xará, para a gente ir encaminhando aqui para o fim, duas reflexões também. Porque eu acho que, né, como eu trabalho essa questão do protagonismo, levar a vida a sério, vamos lá, galera, tô de brincadeira. Um dos problemas que eu ajudo, e também é um desafio meu, né, é a questão da procrastinação. Só que agora pensa comigo, se a gente procrastina, sabendo que a gente pode morrer hoje, e tendo certeza que a minha vida vai durar, sei lá, mais 10, 20, 30, 40, 50 anos, se eu já sei que vai acabar e ainda assim eu procrastino, imagine se fosse eterno. Tipo, acho que as pessoas não iam fazer nunca nada, assim, sabe? Porque, porra, cara, você pode acabar tudo hoje, cara. Você tá cheio de sonhos, cheio de coisa pra fazer. E você não faz, a gente ignora, né? A gente ignora, tipo, a questão de, pô, uma hora eu vou vazar mesmo, né? Uma hora eu vou pedir desse campo que eu vou sair. Eu não sei para qual campo que eu vou. Mas imagine, cara, se essa certeza da morte, ela não faz a gente agir várias vezes, e eu fico com medo, né? Eu fico com medo de uma parada que eu já tenho certeza que vai acabar. E também em relação às outras pessoas, porque as pessoas relataram lá muito, eu tenho medo de perder meu filho. Também, eu acho que isso é um tempo, é uma doença desse tempo moderno, né, Xará? Porque antigamente as pessoas refletiam muito mais sobre a vida eterna, né? Porque elas eram muito mais aprofundadas também nas religiões, né? Então, essa questão de eu tenho medo de perder meu filho, quantas pessoas realmente meditam sobre isso, né? Porra, eu posso perder minha esposa hoje, cara. Eu posso perder minha mãe hoje. Eu posso perder meu filho hoje. O que que essa reflexão faz a gente começar a agir, né? Você tocou num ponto interessante, né? Assim, nessas pesquisas que eu fiz, né, ao longo das minhas buscas, uma das coisas que a gente constata é que, por causa do progresso da humanidade, nós temos muito menos perdas do que tivemos nas gerações passadas. Então, era muito comum, né, entre uma família que tinha cinco, seis, sete irmãos, um morrer, dois morrer, né? A maioria dos pais perdiam seus filhos, Eu né? tava Ou estudando em com a guerra. Jana, eu tava estudando com a Jana a história do Bach, aquele cara que mudou a música, né? O cara foi um cara, puta, fudido, assim, super trabalhador, tudo que ele fazia era pra Deus, etc. O cara fudido, mudou a música. Ele teve, acho que, 12 filhos, e, tipo, só sobrou quatro, assim. Todos os outros, assim, morria muita gente, né? A mortalidade infantil era alta, a medicina não era tão desenvolvida, as pessoas morriam de coisas que hoje são bestas, né? Tratadas com coisas que a gente compra na farmácia. Também né, agora a gente está muito, né, surpreso com a guerra. Mas se a gente for olhar a guerra, né, na Europa principalmente, tinha a Segunda Guerra Mundial, 20 anos tinha a Primeira Guerra Mundial, antes tinha as guerras né, de meados do século XIX, antes teve as napoleônicas, então cada 20, 30 anos, cada geração você mandava seus filhos para a guerra. E morria muita gente. Quando não morria disso, tinha pandemia, peste e tal, né? Então, tudo isso que a gente está vivendo agora era comum e cíclico.
Então as famílias perdiam pessoas e todo mundo aprendia a lidar com isso, ou pensava nisso, ou, né, algo que a gente perdeu agora no mundo moderno, né? E a gente acaba simplesmente evitando. Eu não falo de morte, não perco ninguém, daí quando eu vou tratar sobre isso, né, eu entro em choque, eu entro em pânico. Então é algo importante para refletir, para encontrar suas respostas, para ocupar um pouco o teu tempo. Com relação à procrastinação, eu acho que Deus é sábio, né? Porque de alguma forma, se a vida fosse eterna e não tivesse consequências, as pessoas iam fazer o que você falou, né? Então existe algo muito assim educativo que afeta as pessoas quando elas adiam muito, que é o que eu chamo de sofrimento, ou a dor, né? Geralmente a pessoa ela te procura ou ela vem buscar a tua orientação porque ela está infeliz, porque ela tem algum tipo de sofrimento, porque alguma coisa está incomodando ela. Então, quando a pessoa para muito, quando ela fica parada, quando ela não dá progresso, quando ela não está buscando realizar seu potencial, ela é atingida pelo sofrimento. Então, a procrastinação, né, ela acaba sendo a causa de muitos sofrimentos. Então, quando você, né, e é o que você identifica, você ataca isso, faz com que a pessoa comece a entrar em movimento, comece a tentar fazer, mesmo que ela erre. De novo, aqui entra o medo. Às vezes a pessoa procrastina porque ela tem medo de errar. Total. Então, medo é natural, é normal. Todo mundo que arrisca tem medo, né? É normal. Você já deve ter sentido muito friozinho na barriga quando ia começar alguma coisa, quando ia fazer. Eu também. Mas o que que a gente faz? Fica parado? Aí vem o sofrimento por ficar parado, né? Tem aquilo, puxa, não estou realizando, a insatisfação com você mesmo. Aí quando você vai fazer as coisas, pode ser que dê errado. Mas, mesmo que dê errado, a gente vai aprender alguma coisa. Então, quando eu entro em movimento, aí eu me coloco, né, como ser humano de novo no trilho. O ser humano é feito para realizar, o ser humano é feito para aprender, o ser humano é feito para ter experiências, mesmo para errar, para aprender com ele, porque evolui acertando ou evolui errando. Parado, ele atrai sofrimento. Então, o que a pessoa precisa entender é isso. Eu posso viver eternamente, mas se eu parar, eu vou estar atraindo algum tipo de coisa negativa para mim, né? Para o meu próprio bem, que o universo conspira, né? Para que as pessoas estejam sempre em evolução, para que elas estejam sempre crescendo. Então, a hora que tem alguém parado, a hora que tem alguém paralisado, ela vai acabar atraindo coisas negativas com o objetivo não de castigar, mas com o objetivo de fazer com que ela se movimente, com o objetivo que ela cresça, com o objetivo que ela realize o potencial que ela tem para realizar. Animal. Xará, maravilhoso papo. Obrigado pelas reflexões. Conheceram aqui, pessoal, um dos meus mentores. Agradeço ao Fernando por ele existir, ele me ajudar demais na vida. O Fernando é o cara que eu corro para pedir ajuda quando eu estou com meus medos. E ele sempre me acolhe de uma maneira emocionante. Xará, obrigado por tudo, tá? Próxima vez aí a gente bate papo sobre outros assuntos. Fica à vontade em escolher o tema que você quiser. Galera, tamo junto. Ótimo final de semana. Fiquem com Deus. E pensem, pessoal. Pensem o que fazer hoje com esse dia. Aproveitem bem esse dia de hoje. Fiquem com Deus, galera. Beijo.